as segundas-feiras, uma live, e em celebração aos 70 anos da ABEM Rio Grande do Sul. Aí eu acho que vai passar da data de celebração as lives, porque já vieram para ficar e tem sido uma estratégia bem sucedida que a gente adotou na ABEM. E tentando sempre buscar um pouco da história e recuperar neste ano também, que é o Ano Internacional da Enfermeira e da Parteira, que, né, teve essa pandemia que, né, que nos rendeu muitos aplausos. A gente tem conversado muito sobre a profissão e ver o que a gente vai mudar um pouquinho, e a BEM está ajudando nisso, né, para valorizar mais, enxergar mais, e dar também mais luzes para algumas personagens na história que não tiveram tanta visibilidade. E aí, assim, convidando duas pessoas, eu vou apresentar a primeira delas, que é a Lili Low. A Lili Low, então, ela é, com esse nome, Lili Low, né, as pessoas, ela é de origem austríaca, por isso que ela tem esse nome de Lili Low. Ela é enfermeira pela USP São Paulo, é especialista em aperfeiçoamento e pesquisa do CNPq, desenvolvendo trabalho no núcleo de assistência para o autocuidado da mulher, da Universidade de São Paulo. Especialista em saúde pública pela mesma universidade. Também ela tem especialização pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, tem experiência profissional como enfermeira da equipe de saúde da família, preceptora dos alunos da residência de estratégia de saúde da família da USP, aferida em teste de HIV, hepatite, sífilis, experiência em ciência médica e pediátrica. Atualmente atuando como enfermeira da família na AMA, UBS integrada Paulo VI, da Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina. Participação no grupo de pesquisa História, Ética e Legislação da Enfermagem, tem bastante pessoas do grupo dela participando aqui. Eu também faço parte desse grupo lá que é liderado pelo professor Genival, da USP, e a Lili é uma militante dos direitos humanos e tem publicações sobre enfermeiras negras que fizeram história, que foi também um detalhe importante para que nós convidássemos a Lili para estar falando conosco sobre isso hoje, um pouco das enfermeiras negras, né? E ela publicou um artigo que conta a história da Mary Sickle, né? Eu não vou contar, ela vai contar bem, e ela vai contar a história de Mary Sickle com o sentimento que ela tem também por também ser negra e também passar por alguma das coisas que a Sickle certo passou, né, Lili? Só que ficou famosa. Com certeza. Eu também estou ficando famosa agora, Lili. Então, Lili, muito obrigado. Eu deixo tu com a palavra para te iniciar a tua apresentação, te apresentar ou fazer algum comentário. Tá bom? Uhum. Boa tarde, agradeço o convite para estar participando dessa live da ABEM Rio Grande do Sul. E é o que o Joel falou mesmo, a gente está aqui para demonstrar nosso trabalho, dar visibilidade a enfermeiras negras que fizeram história, que continuam fazendo, mas que infelizmente continuam sendo desconhecidas. Então, eu sou militante nessa luta. Eu acredito que, independente da cor da sua pele, o profissional tem que ser respeitado pelo que ele é, pelo que ele produz, pelo que ele apresenta, e não pela cor da sua pele. Isso não pode ser empecilho para nada. Tá? Podemos começar, Joel? Pode começar. Então, eu vou estar falando sobre a Mary Sickle e Maria Soldado, enfermeiras negras que fizeram história. Não te esquece o tempo aquele que eu comentei contigo para hoje, né? Tu tem Vai controlando, Joel, vai controlando. Vai que eu me empolgue, né? Uns 30 minutos, né? Porque eu sou meia tímida, né? Mas como eu não estou vendo ninguém, né? Eu posso me empolgar. Então, Está todo mundo te vendo, o problema é esse. Quem foram elas? Mary Sickle e Maria Soldado. Mary Sickle nasceu em 1805, mais especificamente em Kingston, capital da Jamaica, em 23 de novembro de 1805. Né? Ela era filha de um oficial escocês, uma mulher negra livre, tendo nascido numa época em que a escravidão ainda não tinha sido abolida no Império Britânico. Não podemos esquecer que a Jamaica era uma colônia
da Inglaterra, né, nessa época. Sua mãe era praticante da medicina tradicional, cuidando de militares inválidos na sua pensão. Assim, Mary cresceu, aprendendo a tratar os doentes e combater as doenças epidêmicas, já que eram comuns os casos de cólera e febre amarela, típicas de países tropicais, né? Então, ela teve uma grande vivência com a mãe dela em relação a isso. Aprimorou seus conhecimentos atuando nas Bahamas, Haiti, Cuba e Panamá, também afetados por epidemias de doenças tropicais. Em 1854, inscreveu-se para participar da equipe de enfermagem liderada por Florence Nightingale para cuidar dos soldados feridos na Guerra da Crimeia. Porém, infelizmente, ela não foi aceita, embora tenha tido várias cartas de recomendações, porque ela era de uma família diferenciada na Jamaica. Ela seria de uma família de uma classe social alta. Então, os pais tinham muito conhecimento na parte militar e tudo mais. E enviaram carta para fora, para o governo britânico, para tentarem fazer com que a Mary fosse aceita. Mas, infelizmente, ela não foi aceita nessa época. E, é claro, como toda força negra, ela se viu revoltada e conquistou foi atrás de recursos, arrecadou fundos para que ela fosse fazer essa viagem e fosse ajudar na batalha, independente de ser aceita ou não pela Florence. Então, com o dinheiro que obteve, montou um Bristol Hotel. É um hotel onde vendia comida e bebida aos soldados. Dessa forma, ela conseguiria arrecadar fundos para atender os doentes e feridos. Isso, uma coisa muito importante da Mary é que ela atendia os dois lados, não só britânicos, mas ela queria cuidar do ferido. Ela estava lá para cuidar, independente do lado desse soldado, né? E ela ficou marcada por sendo chamada a mãe Sickle, tão carinhosa e carismática que ela foi nesse período. Muitos falaram dela. Apesar dos seus feitos serem comparáveis aos de Florence Nightingale, a Mary Sickle só veio ser reconhecida publicamente em 1973. Bem tarde, né? Com a descoberta da sua autobiografia, Wonderful Wonders of Mrs. Sickle and Many Things, dentre as quais as primeiras feitas por uma mulher mulata, né? Então, foi descoberta essa autobiografia dela, daí ela começou a ser reconhecida. E foi postumamente agraciada com a Ordem de Mérito Jamaicana, em 91, e votada como maior personalidade negra britânica em 2004, bem recente também. Na verdade, a Mary Sickle, ela só queria participar para fazer a essência do cuidar, superou a resposta negativa recebida por Florence Nightingale, arregaçou a manga por meios próprios e através de doações, ela se propôs a estar indo na guerra para cuidar. Então, o foco dela é o cuidar, independente da cor da pele dessa pessoa, independente de que lado da guerra que esse soldado estaria. A ideia é cuidar, é a humanização, é viver a enfermagem no seu todo, no seu total, né, na sua magnitude. E foi isso que ela fez. Tá? Isso em 1805 e 1891. Logo em seguida, ou seja, 90 anos após esse feito da Mary Sickle, que veio ser reconhecido faz muito pouco tempo para nós, né, surge Maria Soldado. Ela nasceu em 1895. Nascida 90 anos após, né, nasceria em 1º de dezembro de 1895, na cidade de Limeira, interior aqui da cidade de São Paulo, tá? Ela era chamada como Maria José Barroso. Depois, com essa atitude na guerra, esses feitos na guerra, ficou conhecida como Maria Soldado. Maria Soldado viveu uma época em que o Brasil
em que no Brasil os cientistas propagavam a ideia de eugenia, ou seja, um movimento de caráter intelectual, racista, que desde a campanha abolicionista defendia o ideal do embranquecimento do povo brasileiro. Então, assim, ela viveu num momento difícil, um momento bem diferenciado, onde a cor da pele era muito importante. Eles associavam a cor da pele com o nível cultural, com o nível de sabedoria, com o nível de conhecimento, né? E essa eugenia é um termo criado em 1883 por Francis Galton, que significa o bem-nascido. Então, assim, o negro, vivendo esse momento de uma eugenia, onde quer dizer uma ciência onde você é o bem-nascido, foi bem difícil para Maria Soldado. Né? A Maria Soldado ingressou na Guerra Civil em 1932. Ela já tinha 37 anos nessa época. E trabalhava na época como cozinheira. Mas a partir do momento que ela se deparou com a Revolução de 32, que ela vivenciou, ela achou no direito e achou no dever de estar participando disso. A Maria Soldado participou da Legião Negra. Eu tive que abrir uma brecha para explicar um pouquinho melhor sobre o surgimento da Legião Negra, que é onde a Maria Soldado entra para combater e ajudar os soldados, né? A Legião Negra foi uma dissidência da Frente Negra Brasileira, um movimento grande que teve aqui, que foi criado aqui em São Paulo. Né? E a Legião Negra é uma fusão dessa Frente Negra. Foi criada 5 dias após o início da Revolução Constitucionalista. Foram cerca de 3.500 homens para as linhas de frente, em 32, formando 3 batalhões de voluntários. Esses homens foram sem treinamento nenhum, com quase sem armas, foram com a coragem. Só que em 32 o negro viveu um movimento muito difícil, onde tinha muito desempregado, sem recursos, e também estar participando dessa guerra daria para sua família um conforto, porque assim, todo negro que participava da guerra, ele recebia tipo um auxílio do governo, uma cesta básica, uma ajuda para sua família. Então, muitos foram para a frente de batalha nessa intenção, para ajudar a própria família mesmo, tá? E, nesse momento, a classe dominante paulista deixou de lado o seu discurso preconceituoso ou hegemônico, e a presença do negro e de índios foram enaltecida. Então, nós vivemos um momento de glória em 32, entre nós negros e os índios, que tivemos na nossa legião 75 índios que também foram participar. Então, nesse momento, não existia um racismo, existia paulistas em luta pelo melhor, por essa revolução. Vamos ganhar a revolução. Tá? Mas não é muito ressaltado que na Legião Negra foi enviado para a linha de frente sustentar mais os pesados combatentes, os combates. Por quê? O negro era tratado como bucha de canhão, o que aconteceu também na Revolução do Paraguai. Então, os soldados negros foram usados sem treinamento, sem provisões, sem segurança e sem munição, os negros e os índios, né? Então, quem foi sabia que provavelmente não iria voltar, mas, ao mesmo tempo, na situação que se encontrava no Brasil, em São Paulo particularmente, a família estaria protegida, teria pelo menos uma ajuda do governo. Tá? Nós temos o depoimento de Raul Joviano Amaral, que foi um ex-combatente da Legião Negra, que confirma esta debilidade crônica do batalhão de negros. Nós tínhamos fuzis de 1908, que servia para instrução de tiros de guerra. Foram todos para nós. Essa foi a entrevista do Joviano. Conforme atesta Raul Joviano Amaral, em entrevista para João Borges e Ana Lúcia Valente, a negrada foi com uma vontade louca mesmo. Né? Então, assim, precisava estar falando, porque, assim, esse momento que a gente vive
em São Paulo, em 32, onde o negro é colocado em uma frente de batalha, vamos para a batalha, e vamos defender São Paulo, e vamos arregaçar a manga, isso para Maria Soldado foi o máximo. Foi nesse momento que ela largou tudo, deixou de ser uma doméstica e foi para a frente de batalha também. Aqui é uma foto da Legião Negra, tá? Onde nós temos soldados negros em seus vestimentos, né? Aqui nós temos uma foto da Legião Negra, que são duas enfermeiras, tá? Junto com um oficial negro. Nesse momento da guerra, nós tivemos vários títulos, vários oficiais que foram destacados. E poucas enfermeiras foram ressaltadas. Poucas enfermeiras após a guerra foram exaltadas, né? Nesse momento também da história, nós estamos vivendo uma Revolução de 32, onde o negro e o índio participam de uma guerra, embora nós estamos vivendo um momento de eugenia, e, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo o momento do surgimento da formação de enfermagem, de enfermeiros, que a Ana Nery foi considerada a escola oficial padrão para todo o Brasil, ou seja, em 32, a nossa Maria Soldado, ela foi vista como uma pré-profissionalizante da enfermagem, embora em 31 já tinha a escola de enfermagem Ana Nery, porém tinha certos padrões para as candidatas entrarem na faculdade, e um deles não podia ser negra, né, ou mestiça. O corpo poderia ser observado em algumas fotos, tem vários estudos sobre isso, que fala que eles querem uma mulher digna de confiança, pontual, calma, ordeira, correta e elegante, sombria, honesta. Então, assim, foge para a nossa sociedade do padrão negro. Então, assim, a Maria Soldado, nesse contexto histórico, ela revoluciona muito. Ela revoluciona a eugenia que estava acontecendo no Brasil. Ela entra numa pré-profissionalização da enfermagem, mesmo indo contra os padrões da escola de enfermagem Ana Nery. Ela derruba padrões, tabus imensos com essa sua vontade de ajudar e apoiar. Voltando, resgatando um pouquinho mais da Maria Soldado, podemos falar que a Maria Soldado acompanhou os combatentes como enfermeira da Legião Negra, nesse contexto de pré-profissionalizante. E ela foi reconhecida pelo seu feito, e muitos jornais da época noticiaram sua bravura. Em 5 de setembro de 32, o Jornal da Gazeta referiu-se: uma mulher de cor alistada na Legião Negra, vencendo toda a sorte de obstáculos e as durezas de uma viagem acidentada, unir-se aos seus irmãos negros em pleno entrincheiramento, na frente do Sul, descrevendo a página mais profundamente comovente, mais profundamente brasileira da campanha constitucionalista, ao desafiar a morte nos combates encarniçados e mortíferos para o inimigo. Maria da Legião Negra, mulher abnegada e nobre da sua raça. Então, Maria Soldado foi bem enaltecida nesse momento. Nós não temos muitas fotos de Maria Soldado, temos pouquíssimas. Uma que é um desenho, essa que eu coloquei, mas é difícil, porque assim, o negro não tirava-se muitas fotos, né? E já era uma coisa mais cara. E no meu trabalho de mestrado tem algumas fotos, inclusive essas que eu estou colocando e estou abordando aqui, sobre várias enfermeiras negras que também participaram da frente de batalha para ajudar os negros no combate. Porém, no meu trabalho de pesquisa do mestrado, eu fui atrás tentar achar outras enfermeiras negras, mas, infelizmente, eu não encontrei. Encontrei, por sorte, a Maria Soldado, que estava perdida no meio delas, né? E foi um achado muito grande, muito legal.
Mas essas outras enfermeiras, eu tentei ir atrás, fui aqui em São Paulo, no arquivo do Estado, nós temos um museu aqui de São Paulo da Maria Soldado, mas eu não encontrei quase nada mais a respeito dela. E de outras, né? Da Maria Soldado até encontrei, mas de outras que participaram eu não consegui, infelizmente. Em 57, por ocasião do Jubileu de Prata do movimento constitucionalista, ela foi escolhida como mulher símbolo de 32. Em 97, o governador Mário Covas escolheu 9 de julho com a Lei 9.497 para instituir como feriado estadual. Marcado pela eternidade, 9 de julho de 32 entrou na história de São Paulo. Porém, os soldados que lutaram na Legião Negra foram esquecidos juntamente com suas mulheres. A Maria Soldado morre em 11 de fevereiro de 58. Ela morava aqui na Avenida Paulista, num quartinho na Avenida Paulista. E nos seus últimos anos, ela vendia na frente do Hospital das Clínicas doce para se manter. Não voltou a trabalhar em casa de família, mas ela vendia para manter seu sustento doces em frente ao Hospital das Clínicas de São Paulo. Após a Revolução, começa nosso voto. O voto feminino começa em 1933, ou seja, a mulher, após o término da Revolução Constitucionalista, exatamente em 3 de maio de 1933, votou pela primeira vez. Olha só, ainda ganhamos o nosso voto feminino. Muito achado. Em considerações finais, nós temos que faz-se necessário apontar a origem racial das personagens negras. A Legião Negra, ao participar da Revolução Constitucionalista, pôde mostrar que o negro fazia e faz parte da cidade de São Paulo. A mulher negra continua visível ou invisível na enfermagem brasileira, conforme temos estudos de Gonçalves, que eu abordo bastante, que ele reforça que são raras enfermeiras negras em posições de cargo e de comando, como diretores de departamentos de enfermagem, em grandes hospitais ou outros órgãos públicos da saúde, ou ainda na direção de instituições de ensino e pesquisa. A maioria delas ainda cabe um trabalho manual ou subalterno, na assistência direta ou a coordenação de unidades de internação de pequeno e médio porte, em hospitais de segunda linha. Infelizmente, eu posso falar que isso é uma realidade vivida por mim, é uma realidade vivida por muitas amigas que, por mais que tenham conhecimento, tenham um currículo maravilhoso, tenho amiga que tem MBA na área dela e pela cor da sua pele ela não consegue um cargo de liderança. Infelizmente, essa verdade existe. Podemos descrever a luta de Mary Sickle, a luta de Maria Soldado e de muitas outras enfermeiras que fizeram e que fazem história no nosso Brasil e no nosso país ou no mundo da enfermagem em si. Mas, infelizmente, ainda nós, negros, não somos reconhecidos. Podemos ter um currículo maravilhoso, mas sempre vai ficar faltando aquela vírgula. Por quê? Porque falta um desfecho nisso. É por isso que é a minha luta. Eu acredito no poder e na competência de todos nós, independente da cor da sua pele, mas é merecido que nós, negros, na enfermagem, temos que ter nosso espaço e somos competentes a ponto, sim, de sermos líderes. Líderes, nós conseguimos chegar aonde chegamos, desafiamos muitas coisas. Para nós, a luta não é fácil, a luta do negro, da mulher negra, não é fácil. E a gente conseguiu. E por que quando chega a dar o cargo de liderança, todo mundo esquece? Falar, não, desse momento não é propício para você, nesse momento não chegou a sua hora, olha, você precisa de mais dinamismo. Sempre vai ter um porquê. Infelizmente, eu sou a favor das cotas também em serviço de gestão para os negros. Quem sabe assim a gente vai ser um pouco mais reconhecido.
E acredito que não é apagando, mas dando luz às diferenças, seja de classe, de gênero ou de raça, que se avançará na apreensão do conhecimento histórico. Então, independente da cor da sua pele, independente do seu gênero, da sua raça, da sua religião, todos nós somos capazes, sim. Tá? E meu muito obrigado. Microfone. Tá sem som, Joana. Meu microfone. Tirei o microfone, esqueci dele. Então, que bom te ouvir, Lili, falando desse tema que nos afeta tanto no cotidiano, na nossa profissão, e tantas coisas em comum que se tem, porque a discriminação é o racismo, a discriminação, não somente o racismo, as discriminações são coisas muito violentas contra as pessoas, deixa a gente impotente. É muito grave ser vítima do preconceito, da coisa, porque a gente não tem força, né? É uma coisa impressionante como é arrasador. E quem está no algoz, ele jamais percebe isso. Isso é um conflito muito grande. Eu vivo isso, acho que não vivo pela cor, mas uns vivem pela cor, a gente vive por várias coisas, alguma forma de preconceito ou de exclusão. Então, buscar esses temas, a gente tem que falar disso sempre, tem que ter coragem de falar, porque nos alivia, nos faz bem para a gente que passa por isso, causa algum desconforto para as pessoas que têm um pouco dessa crueldade, e serve e às vezes, de luta mesmo, né? A gente tem que ter coragem de enfrentar essas coisas. As pessoas só passaram a ter uma aceitação melhor em qualquer ambiente, ou venceram isso, não foi pacífico, tiveram sempre aliados em toda a sociedade, mas sempre foi uma luta pessoal, foi uma luta de quem era discriminado ou excluído da sociedade. Então, foi muito boa a tua fala, fico muito feliz que tenhas incorporado esses valores todos, né, fez parte, achou essas personagens para dar vida à tua causa também, porque a gente precisa disso, a gente precisa dessas personagens. As enfermeiras, desde que existem, elas nunca tiveram outra pessoa que não fosse a Florence, entende? Até hoje, qualquer coisa que a gente precisa, a gente puxa a Florence, chama a Florence que ela vem nos ajudar. São os 200 anos, são os 100 anos, foram os 60 anos, sempre nós chamamos a Florence porque nós precisamos de uma personagem. Então, assim, as nossas causas sempre têm uma personagem. Que coisa boa que tu falaste com isso. Então, antes eu não vou chamar a próxima convidada nossa, então, para depois a gente poder discutir alguma coisa, fazer algumas perguntas, eu acho, sobre esse assunto. A nossa próxima convidada é a Genice Campbell. Campbell, adorei, porque eu não vi o P, ela não fala o P, ela só fala Campbell. E a Genice, então, é ex-aluna da Escola de Enfermagem aqui do Rio Grande do Sul, nós temos muito orgulho dela. Na ABEM, ela atuou conosco, enquanto era aluna, na organização de evento, fazendo, junto com a professora Clélia, com a professora Henriqueta, com a professora Ana Luz, que é a nossa Luz por muito tempo dentro da ABEM, e a Janice foi para os Estados Unidos, e atualmente ela trabalha aí tu diz o nome do hospital, né? É Mount Sinai National Hospital, né? Isso em Nova York. Lá ela já foi daqui com mestrado, né, na MSN, ela é enfermeira registrada nos Estados Unidos. As americanas usam muito o RN, é uma coisa de muito orgulho para elas, isso que elas botam em tudo, todas elas têm o RN, que é enfermeira registrada. Então, assim, a Just a Nursing é a coisa mais comum para as americanas, é uma bandeira para elas. Ela é também LCC, as americanas usam muito essas letras do lado que nós não usamos. A LCC, que é uma certificação em educação, educadora em amamentação, e IBCLC, que também é uma certificação em consultoria de lactação. Janice,
veio conversar conosco sobre o seu trabalho lá e também o que envolve a questão de ela trabalhar com mulheres negras também, né? Ou ter esse tipo de treinamento para como é que é a recepção com as mulheres negras. E lá nesse país que também está sempre na mídia pela questão do racismo e que então a Janice veio dar uma conversada conosco. Eu espero que ela, antes de falar um pouquinho, ela fale um pouquinho dela mais para nós. E tem muita gente aí, ex-professores dela, que devem estar muito felizes por vê-la aqui falando conosco hoje. Tá ok, Janice, pode falar. Muito obrigada, João. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a BEM Rio Grande do Sul por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e falando um pouquinho do meu trabalho. Eu estou super emocionada de ver a professora Henriqueta, a professora Neiva aqui, porque realmente foram pessoas que fizeram parte dessa minha trajetória e o que eu sou hoje, eu devo muito a várias carinhas que eu estou vendo aqui que me deram um embasamento científico e profissional muito, muito grande. Então, publicamente, gostaria de agradecer aqui a professora Neiva, a professora Henriqueta, pelo carinho e pela formação que eu recebi aí no Rio Grande do Sul. Janice, a Ana também está aí te olhando, a Ana Luz. Eu não estou vendo a professora Ana. A professora Ana foi minha orientadora no mestrado. Foi minha orientadora na graduação também. A professora Mariene, estou vendo aqui. Nossa, muita gente especial para mim, que eu não posso nem falar, a Virgínia. Eu vou ficar me emocionando e daí não vai dar certo. Mas muito obrigada pelo carinho de todas vocês e por essa oportunidade de estar aqui. Então, e para a Lili, eu queria só dizer que eu fiquei muito feliz com a apresentação dela, achei maravilhosa, e saber um pouquinho sobre a Mary Seacole, para mim foi duplamente especial, porque o meu esposo é jamaicano, eu já fui na Jamaica várias vezes, e nunca tinha ouvido falar nada em relação a esta enfermeira. Então, hoje, quando ele chegar do trabalho, eu vou dizer, sabe o que eu aprendi? E ele é muito orgulhoso, assim, pela história, né, de figuras importantes da Jamaica. Então, muito obrigada, Lili, por essa aula. Nossa, isso é maravilhoso, Janice. Vamos para a Jamaica descobrir mais sobre Mary Seacole. Adoro. Maravilhosa a sua apresentação. Prazer em te conhecer. Obrigada, também. Amor. Igualmente, Janice, igualmente. Então, eu estou morando aqui nos Estados Unidos já fazem 12 anos, desde 2008, e durante esse período de 2008 a 2009, eu passei por todo um processo de validação de diplomas e validação de certificações, para ter a habilidade de, em um certo momento, fazer a prova do NCLEX, que é a prova que nos permite ser enfermeiras registrada aqui. Então, foi um ano de bastante estudo, de bastante mergulho dentro dessa trajetória, e agora já fazem 10 anos que eu trabalho no Mount Sinai South Nassau, que é um hospital de 352 leitos, localizado em Long Island, na cidade de Oceanside, aqui em Nova York. E aqui eu trabalho como coordenadora do serviço de aleitamento materno, e também coordenadora do serviço de educação perinatal, são todas as aulas de pré-natal e tal. Para conseguir essa posição, esse emprego, esse crescimento profissional que eu tive aqui, as certificações que eu fiz ao longo desses anos foram muito importantes, porque aqui nos Estados Unidos as enfermeiras trabalham basicamente com a especialização delas, basicamente, a nossa especialização aqui são as certificações, tudo é a base de provas, né? Então tem os conselhos nacionais que certificam as enfermeiras nas suas áreas de especialidades. Então, eu sou especialista em aleitamento materno e também em educação perinatal pelo método Lamaze. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a saúde da mulher negra dentro de um contexto norte-americano. Eu atendo pacientes aqui, eu tive a oportunidade, a honra de servir famílias do mundo inteiro, né? Eu já trabalhei com muitas pacientes do Japão, da Rússia, enfim, né, do mundo inteiro. Cada dia que a gente vai para um plantão, a cada dia que eu vou no hospital, é uma língua diferente que eu estou me deparando, é uma cultura diferente. Então,
enquanto enfermeira, eu aprendi a olhar as culturas de uma maneira muito mais acolhedora e de uma maneira muito mais respeitosa, porque nós somos completamente diferentes aqui, né? E quando eu falo da população negra que faz parte dessa população que eu trabalho, né, eu queria contextualizar um pouquinho quem é essa mulher negra que eu estou falando, né? Então, aqui eu trabalho com mulheres negras que nasceram aqui, que são filhos vêm de uma descendência de mulheres escravas, e que hoje estão super empoderadas e super bem resolvidas, a maioria delas, porque essas mulheres negras que nasceram aqui, elas cresceram com avós, com tias, mães, primas, né, empoderando elas a lutarem por essas questões de racismo e discriminação que, infelizmente, até hoje é extremamente presente na sociedade norte-americana. Mas, ao mesmo tempo, eu estou falando de uma mulher negra que vem de diferentes partes do mundo. Estou falando de uma mulher negra que vem das Ilhas do Caribe, tem muita gente que vem da Jamaica e de outros países das Ilhas do Caribe. Eu estou falando de uma mulher negra que vem da África, eu estou falando de uma mulher negra que vem da Europa, eu estou falando de uma mulher negra que vem do Haiti, da Ásia e da América do Sul, né? Então, nós somos muitas aqui, nós somos muito diversificadas na nossa cultura. E quando a mulher negra aqui se encontra aqui, a maioria, principalmente as mulheres negras imigrantes, elas têm um diferencial bastante especial, como qualquer outro imigrante, porque nós falamos pelo menos 2 línguas, a maioria fala 3 línguas, e elas são pessoas educadas, elas são pessoas que têm uma bagagem cultural, têm uma história familiar bastante forte, e mesmo assim, quando a gente fala das questões de saúde, e aqui eu poderia falar das questões sociais, espiritual, de todo o contexto profissional, mas eu vou falar basicamente sobre a questão da saúde da população negra, né? E quando a gente chega ao serviço de saúde como pacientes e como mulheres negras, nós nos tornamos seres vulneráveis. Não importa muito qual é o teu grau de educação, não importa muito qual é as tuas condições financeiras, infelizmente a gente acaba caindo em situações de disparidades e de preconceitos, muitas vezes inconscientes, como eles chamam aqui. Então, essa mulher negra que eu estou falando, assim, é uma mulher que vem de várias partes do mundo, que está morando aqui nos Estados Unidos e que, independente do seu nível de escolaridade, do seu status social, passa por um período de vulnerabilidade quando ela chega no serviço de saúde para ser atendida nesse contexto gravídico puerperal. Só para vocês terem uma ideia, a Beyoncé, a Serena Williams, a jogadora de tênis, né? Elas são mulheres que não têm nenhum tipo de problema financeiro, né? Elas são pessoas muito bem resolvidas, muito bem estruturadas e com muito acesso a qualquer tipo de serviço que elas queiram. E essas 2 mulheres negras enfrentaram situações bastante delicadas durante o seu período de gestação, parto e puerpério. Né? E eu vou explicar um pouquinho como que a nossa voz, enquanto mulheres negras, seja como pacientes, muitas vezes não é ouvida pelos profissionais da área da saúde. Então, dentro desse cenário gravídico, puerperal, a gente encontra, em termos de dados, uma maior mortalidade e morbidade materna e infantil da população negra. As mulheres negras aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui em Nova York, agora está uma campanha muito forte do governo, que foi um pouco abafado, um pouco em função do Covid, mas existem políticas públicas que estão cada vez mais focando na questão da saúde da mulher negra, porque escancaradamente nós morremos 2 vezes mais, 3 vezes mais do que as outras mulheres, principalmente as mulheres brancas. Nós morremos mais do que as mulheres indígenas, nós morremos mais do que as mulheres latinas, as mulheres de origem hispana. Então, a população negra, embora seja realmente uma minoridade racial, porque aí no Brasil nós somos mais ou menos 50% da população, e aqui nos Estados Unidos
é uma porcentagem muito menor da população negra, né? Então, nós somos minoridade racial e, ao mesmo tempo, a gente consegue estar, em termos de estatísticas, menos privilegiados nas questões de cuidado à saúde. Então, os dados da Secretaria Estadual de Saúde, os dados nacionais mostram que a mulher negra é, sim, aquela que passa por mais situações de mortalidade e morbidade, né? E a gente sabe que quando uma mulher negra morre na hora do parto, na verdade, ela está deixando muitas vezes outros filhos, ela está deixando toda a família, é como se o coração daquela família, né, fosse perdido. Isso é extremamente triste, é extremamente doloroso de se ver. A instituição onde eu trabalho, nesses 10 anos que eu trabalho lá, a gente perdeu mais ou menos umas 5 mulheres ao longo desses tempos. E todas essas mulheres são mulheres negras. Então, para mim, isso é extremamente significativo. Todo mundo chora, todo mundo se comove, né, com a perda de um paciente, principalmente nessa área. É muito triste perder uma mãe que entra no hospital para ter um bebê que está saudável, ou então mães que fazem uma peregrinação, né, elas vão no hospital e aí elas não são escutadas, o médico simplesmente diz... não dá valor para aquela queixa da paciente, né? Ela vai para casa, ela vai para outro hospital com a mesma queixa, também é dispensada, né? E acaba eventualmente sendo admitida numa instituição como a nossa, onde não se consegue nem iniciar um acesso venoso naquela paciente, porque ela já está realmente colapsando. Então, isso é bastante triste, né? Preconceito inconsciente está muito na moda aqui. Já tá, não é que está na moda, mas as pessoas estão cada vez mais se educando mais e mais em entender o que são essas unconscious bias, né, que eles chamam. Então, na área da saúde, existem hospitais fazendo treinamento para toda a equipe de saúde, para as pessoas se darem conta que a gente enxerga os pacientes através de várias lentes, né? Então, o nosso olhar não é nu e cru quando a gente está olhando para outro paciente. A gente tem um olhar, as lentes são lentes que pode estar julgando aquela pessoa, uma lente que pode estar dizendo que aquele ser é um ser diferente de mim, né? Que afasta os profissionais de saúde da essência daquele ser humano que está ali para ser cuidado, né? Vou falar também um pouquinho mais aqui em alguns minutos sobre isso. A outra questão que acontece aqui nos Estados Unidos são as barreiras de linguagem. Embora a maioria das mulheres que moram aqui falem com fluência a língua inglesa, com certeza existem muitas mulheres que não falam inglês. E vindas do Haiti, por exemplo, existem mulheres que vêm de países da África simplesmente para ganhar seus bebês aqui, porque elas querem ter um filho com uma cidadania americana, elas querem ter um filho americano para poder, enfim, ter essa oportunidade de ir e vir para esse país que, no conceito delas, é um país de oportunidades, né? Então, às vezes elas viajam para cá no começo do 3º trimestre e ganham o bebê e voltam depois de algum tempo para os seus países de origem. Essas mulheres, algumas vezes, elas não falam inglês, e elas se deparam, embora seja obrigatório promover aqui a questão dos intérpretes, né, a gente se depara, assim, até que chegue esse intérprete, tem coisas que ficam camufladas. Eu nunca vou esquecer uma mulher que veio da África, que falava português, de um país de origem portuguesa, e como eu sou uma das intérpretes oficiais do hospital para a tradução de língua portuguesa, eu fui chamada na sala de parto para conversar e explicar o que estava acontecendo com essa mãe. Então, ela veio, era o seu 2º bebê, o primeiro foi um parto cesariana, e dessa vez ela queria ter um parto natural, né? Mas o médico que estava atendendo ela simplesmente não faz parto vaginal após um parto cesariana. Então, a tradução que eu tive que fazer para aquela mãe foi bem pela metade, assim. De um lado, eu estava dizendo, olha, você tem a opção de ter um parto vaginal, isso pode acontecer, mas, ao mesmo tempo, os residentes e as outras enfermeiras estavam falando assim, não, doutor fulano de tal não faz parto, sabe? Tipo, é como se fosse, vamos fazer de conta que a paciente vai decidir.
né? Mas, ao mesmo tempo, é claro, como qualquer mulher, o medo, né, das dores do parto, o medo do desconhecido, e todos esses medos estavam também pipocando na mente dela. E ao mesmo tempo que ela pedia a opinião do marido, será que eu devo fazer um parto cesariano? E o marido só falava assim, não, você que sabe, você que sabe, você que sabe. E ela estava ali querendo decidir, mas a equipe de saúde inteira já tinha decidido o que ia acontecer por ela. Né? Então, não tinha um apoio, um encorajamento, não tinha nada. Eu era a única que estava ali, de alguma maneira, querendo torcer para que ela se desse a oportunidade de ter um parto natural. Né? Infelizmente, a opinião dela no final foi ter um parto cesariana, por questões de medo, e também porque ninguém encorajou ela a ter algum outro tipo de parto, né? E então isso, sabe, é uma questão da linguagem que ela não estava entendendo o que estava sendo falado ali em inglês na frente dela em relação ao médico que não faz parto cesariana depois de uma cesárea. Então aquilo me incomodou muito, 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 porque para mim não foi uma decisão feita pela paciente. Isso acontece muito. Isso não acontece somente com a população negra, isso acontece com pacientes de língua espanhola ou qualquer outra língua. Essa barreira da linguagem é algo muito significativo. As diferenças culturais também é algo que às vezes colocam barreiras e limites em relação ao atendimento que está sendo prestado, e os estereotipos. Os estereotipos, para mim, é onde mais fica gritante a questão da discriminação racial. Né? A mulher negra aqui nos Estados Unidos, ela é vista como uma mulher forte, uma mulher que não sente muita dor, uma mulher que muitas vezes não tem um companheiro, um marido ou uma pessoa para dar apoio para ela. E quando eu olho para aquela mulher e eu vejo essa mulher com essas lentes de estereotipos, eu vou oferecer a ela menos medicação para dor, eu vou estar fazendo a minha ronda como enfermeira de uma maneira não dando tanta atenção. Né? O tempo, existem pesquisas e estudos aqui nos Estados Unidos que mostram que o tempo que um profissional se dispõe, um profissional médico ou enfermeiro, a ficar na beira do leito, educando, apoiando e promovendo saúde para um paciente negro, é diferente da quantidade de tempo e de dedicação que uma mulher branca, por exemplo, recebe. Né? Então, quando a gente sai do hospital como sendo uma mãe de primeira viagem, sem ter tido todo aquele cuidado que eu mereço, né? Sem ter aquele carinho, sem ter aquela educação, sem realmente ir ponto a ponto sobre as questões de aleitamento materno, cuidados do recém-nascido, cuidado com o meu próprio corpo enquanto puérpera, quando eu vou para casa sem ter tido tudo isso, as minhas chances de ter sucesso nesse puerpério, elas são muito menores do que de uma mulher que teve todo um atendimento diferenciado, com tempo, com explicações, com a questão do toque, com a questão da empatia, com a questão do respeito. Né? Então, isso faz um diferencial enorme em relação aos outcomes, né? Que são os resultados da saúde dessa população. Se a gente for pensar que hemorragia, por exemplo, é uma das maiores complicações do período puerperal, se uma mãe não está extremamente educada ou sensibilizada em relação às alterações que pode acontecer no corpo dela no período puerperal, ela pode sim ter uma complicação em casa e às vezes não se dá conta. Né, que está tendo um aumento da pressão arterial, sabe? Não se explica para ela que depois de ter tido o bebê, ela ainda pode ter uma pré-eclâmpsia, por exemplo. Uma outra questão importante é a questão dos acessos aos serviços. Quando a mulher vai para casa, por exemplo, na área do aleitamento materno, e eu vou falar onde eu tenho bastante propriedade, as consultoras de aleitamento materno privadas, e eu tenho também a minha prática privada aqui, a gente vai nas casas das mães, mas esse é um serviço privado. A maioria das consultoras de aleitamento materno não aceita os seguros, porque os seguros não nos pagam suficientemente pela consulta, né? O repasso de pagamentos não é suficiente. Então, para que se incomodar com essa questão toda de seguro? A gente faz o nosso serviço de uma maneira privada.
E não são todas as mulheres, infelizmente, não são todas as mulheres que têm $200 para pagar por uma consulta de aleitamento materno, né? Então, essa mulher, ela, com certeza, ela tem um acesso limitado às questões de saúde. Essa é uma visão geral, não quero me estender muito, não sei mais muito tempo, quanto tempo a gente tem, mas um aspecto bastante importante que eu gostaria de estar enfatizando aqui, às vezes me faltam umas palavras, desculpa, é a questão da empoderamento e da criação de outros profissionais negros. Quando a gente tem mais enfermeiras negras, e aqui existem muitas enfermeiras negras, em algumas áreas existem mais enfermeiras negras do que em outras. Por exemplo, na maternidade, somos 4 ou 5 dentro de um grupo de 80 enfermeiras. Nós somos realmente minoridades, então, por mais que eu tenha essa sensibilidade de atender todas as minhas pacientes com o mesmo carinho, com a mesma atenção, como se eu estivesse atendendo a minha irmã, por exemplo, na hora de um trabalho de parto, na hora do puerpério, não são todas as enfermeiras que têm essa paciência, que têm essa empatia e que têm essa vontade de cuidar do paciente como esse paciente realmente merece. E eu vejo que as mulheres negras, as enfermeiras negras, muitas vezes elas se dispõem, dentro das limitações de tempo e tudo mais, né, se dispõem a dar um pouco mais de atenção para as mulheres negras, porque elas enxergam naqueles pacientes pessoas que podem ser, não, uma mãe, uma tia, uma prima, né? Então aquele cuidado se transfere dessa maneira. E ao mesmo tempo, quando a gente está cuidando de um paciente de qualquer outra cor que seja, eu não vou julgar, eu não entro com esse olhar de pensar o que essa mulher é, sabe? É diferente a maneira como um profissional de saúde entra num quarto de uma pessoa branca, como se essa pessoa tivesse toda o direito de ser cuidado, e ao mesmo tempo, quando a gente entra num quarto de uma outra paciente negra, essa daí nem vou perder meu tempo porque ela não vai amamentar, ela vai voltar a trabalhar logo, ela não tem marido, esse já é o 3º, 4º filho que ela está tendo. Tem tantos estereotipos que são muitas vezes inconscientes, mas que me afastam do paciente. Eu acho isso muito significativo, assim. A gente está iniciando aqui na área de aleitamento materno um movimento, já existe pipocando em todo o país, assim, movimentos de apoio às mulheres negras, né, porque nós somos também as mulheres que menos amamentam. Se a gente for pensar de toda essa hereditariedade, né, de toda essa questão da escravidão, onde nós éramos forçadas a amamentar crianças brancas, mesmo sem desejar fazer isso, né? Essa carga é uma herança histórica que se reproduz, infelizmente, até hoje. Então, as avós das minhas pacientes hoje falam, não, na minha família a gente não amamenta, a gente não precisa amamentar. É como se fosse um ato de liberdade, eu não vou amamentar porque ninguém mais vai me obrigar a amamentar, é o meu corpo, e isso vai se propagando entre essa nova geração. Ao mesmo tempo, existe um número de mulheres que têm um entendimento dos benefícios do aleitamento materno para o bebê, para a mamãe, e elas têm essa vontade, esse desejo de amamentar, mas aí ela não encontra, muitas vezes, o apoio da profissional. E às vezes a gente acaba sabotando a paciente antes mesmo dela poder ter qualquer tipo de caminhada dentro dessa jornada de aleitamento materno. Então, aqui em Nova York, aqui na região onde eu moro, eu estou me articulando com um grupo de outras consultoras de aleitamento materno negras. Somos pouquíssimas na ilha. No ano passado, teve duas enfermeiras mais que se certificaram como consultoras em aleitamento materno. Então, nós estamos criando um grupo que é a Black Breastfeeding Coalition of New York, é uma colisão de aleitamento materno de mulheres negras aqui em Nova York. E a gente, agora, principalmente em função do Covid, a gente está iniciando a fazer algum tipo de trabalho virtual. Então, essa semana, começa amanhã, dia 25 de agosto, até o dia 31 de agosto, comemora-se aqui nos Estados Unidos a semana do aleitamento materno, Black Breastfeeding Week, né, das mulheres negras.
E isso é necessário. Tem muita gente que pergunta assim, para que o agosto dourado é para todo mundo, a Semana Mundial do Aleitamento Materno é para todas as mulheres. É para todas as mulheres, mas nem todas as mulheres, infelizmente, estão tendo o sucesso, o mesmo tipo de sucesso e os mesmos tipos de resultados em relação ao aleitamento materno. Então, nós estamos iniciando esse grupo, que basicamente, a princípio, está funcionando no Instagram, se chama We Breastfeed, e essa semana a gente vai estar realmente lançando o nosso primeiro projeto, que é um grupo de apoio ao aleitamento materno para mulheres negras. Por que eu vou fazer isso? Porque lá no Do Trabalho, onde eu sou a coordenadora do Serviço de Aleitamento Materno, já faz mais de 20 anos que está bem estabelecido um grupo de suporte ao aleitamento materno. Mas esse grupo acontece às 10h30 da manhã, 2 vezes por mês, e é um grupo que só tem mulheres brancas, porque a maioria das mulheres negras não tem o privilégio de poder sair às 10 horas da manhã para atender um grupo de aleitamento materno, principalmente depois que elas retornam ao trabalho. Então, a gente está pensando um pouco fora da alternativas diferentes que realmente promovam a inclusão dessas mulheres. Então, o nosso grupo vai ser virtual, vai ser às 6 horas da tarde, porque esse é o momento em que as mulheres estão chegando em casa, e a gente sabe que a questão de transporte também pode ser um limitante nessa questão. Então, acho que o Covid, de alguma maneira, tem algumas coisas positivos quando a gente pensa na reestruturação da sociedade, da maneira como a gente está se forçando a ser criativo e criar coisas novas, né? Então, eu, na verdade, estou super feliz que a gente vai poder começar esse grupo virtual de apoio ao aleitamento materno. Então, basicamente, era isso que eu queria dividir com vocês em relação ao meu trabalho. Eu sou uma enfermeira completamente apaixonada pelo trabalho que eu faço aqui. Aprendi muito aí no Brasil, e nos últimos 10 anos eu venho aprendendo muito sobre o cuidado e sobre a essência do cuidado humano, de outros seres humanos, aqui, através desse trabalho que eu faço com as mulheres, com as famílias, e toda essa percepção que, para mim, fica cada vez mais clara das vulnerabilidades e das diferentes nuances que abraçam a questão da saúde da mulher. Então, era isso, basicamente, que eu queria conversar com vocês. Muito obrigada pela sua oportunidade, Joel, de estar aqui conversando. Então, que bom, Janice, te ouvir, e assim, estão bem densas duas conversas, né, de Lili e de Janice, e ver as professoras todas, certamente é muito prazeroso isso, né? Essas professoras que são minhas colegas, elas não foram minhas professoras. Tentaram, mas não conseguiram ser meus professores. Ana Luz, querida, vendo ela ali. Então, a gente tem tempo, a gente poder, assim, tem alguma pergunta, alguém quer usar o microfone para alguma questão, para colocar um posicionamento, fazer alguma pergunta? Aí para nossas duas candidatas, né? Posso falar um pouquinho, Joel? Pode. Então, prazer enorme ouvir a Janice, querida, nossa aluna. A gente fica muito feliz de te ver tão bem, fazendo um trabalho muito bacana. E a Lili também, que eu não te conhecia. Lili, gostei muito da tua fala, gostei mesmo. Acho que essas coisas que vocês apontam, a Janice traz uma outra realidade, mas aqui no Brasil não é diferente. Talvez as mulheres negras nos Estados Unidos tenham mais, sei lá, até mais espaço para se colocar. Eu sei, Janice, que a população negra nos Estados Unidos são 13%, né? Aqui é praticamente mais da metade da população, e a gente enfrenta muitas dificuldades e vê assim, as dificuldades que as pessoas vivem. Graças a Deus, ultimamente, a gente tem conseguido, pelo menos, visibilizar mais essa questão, que acho que já é um super avanço, né? Só queria cumprimentar vocês, achei muito boas as falas, achei o tema, assim, perfeito para um dia, para esse tempo que a gente está vivendo, né? E é muito, muito bom ouvir essas colegas que têm tanta propriedade, que estão se preocupando com isso, né? Colocando um foco nessa população que é super numerosa e está precisando de tanta coisa, né? Obrigada, gurias. Joel, posso falar, Neiva? Pode falar, Neiva.
Estou feliz também de estar ouvindo as gurias, né? De estar junto com vocês nesse isolamento, e eu estou distante de todos. É muito bom estar acompanhada por todos vocês. Mas eu quero falar da minha satisfação, do meu orgulho, da minha emoção em ouvir a Janice, da minha felicidade em ouvir o trabalho que ela está fazendo, lembrando dos tempos que a gente fazia aqui, ela estudante ainda, e isso acho que é a grande recompensa, a grande felicidade da profissão que a gente exerce de professora, né? Então, uma satisfação. Gostei muito das duas falas e me sinto muito grata, muito de estar com vocês. Olá. Isso. Olá, boa noite. Professor Joel. Oi, fale, quem é que está falando? É o Valdeci, aqui é de Mato Grosso, Cuiabá. Oi, tudo bem? Pode falar. Pode alguma pergunta, algum posicionamento? Não é pergunta, na verdade é uma fala no sentido de também Mato Grosso ele está com produção nesse sentido, né, preocupado com as relações raciais na área da saúde, o contexto histórico. A Lili, eu li a sua produção, tá? Eu sou aluno do doutorado em educação, sou enfermeiro, sou negro, e no mestrado eu comecei a ter uma preocupação muito grande com a historiografia, principalmente porque alguns autores, principalmente os primeiros aí que começaram a discutir sobre a história da enfermagem, eles sempre traziam que antes da profissionalização, né, no século XIX, final do século XX, por exemplo, vamos ter as primeiras escolas, em 1890, a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, e antes, né, a professora, esqueci o nome delas agora, são 3 professoras, né, e são as pioneiras que vão trazer a história da enfermagem. Uma, inclusive, foi a sua orientadora, a professora Tacoguesso. Mas eu me preocupo muito mais assim, com a história da enfermagem em Rio de Janeiro, principalmente por ser o centro, né? Começou a enfermagem ali. E eu acabo vendo também, às vezes, alguma questão de territorialidade do sentido de quem é a primeira, essas discussões eu consegui compreender pela historiografia, mas o que me chamou a atenção é que a historiografia ela vai ter uma divisão, né? História profissional e a história pré-profissional. E, por exemplo, os negros, em algumas citações, por exemplo, falar a história da enfermagem no período do século XIX e século XVIII, a maioria, quem cuidava eram os negros e negras, mas não dá nome a essas pessoas, né? E aí é interessante porque, assim, eu vou fazendo essa pesquisa e vou encontrando a escola de enfermagem colocada como padrão, e na escola de enfermagem nós vamos ter prática racista, né, de não incluir a mulher negra por causa da cor, justamente, e assim, isso não está oficializado, mas tem algumas referências, como a própria Moreira, 1999, vamos ter a própria Ieda, né, discutindo isso, e aí eu vou trazendo essa discussão porque ela tem um recorte racial, a exclusão vai se dar das mulheres negras por um recorte específico racial, e nem é muito gênero. E aí a minha preocupação de trazer uma personalidade. Por exemplo, em Mato Grosso, eu vou estar contando a história do Antônio Amaro no doutorado, né? É um enfermeiro negro do século XX. Só que ele não é um enfermeiro formado, ele é um enfermeiro que aprende no dia a dia. E ele, por exemplo, ele começa aqui na Santa Casa em 1918, e ele vai até 1982, ele praticamente morre na Santa Casa, né? Então, a história dele, só pelo tamanho do período que ele fica como enfermeiro, porque ele vai ganhar o título, né? Vai ter o período de 1934, nós vamos ter ali tantas irmãs, como as irmãs salesianas, as irmãs de caridade, recebendo o título de enfermeira, porque ela já tem uns 5 anos, e os negros, eles vão estar nesse período. Na verdade, esse período ainda é muito heterogêneo a enfermagem, né? E a escola tenta homogeneizar. E aí eu trabalho com a ideia de que, ao homogeneizar e criar o perfil padrão, ela também cria a triagem racial, que é a seleção por raça, né? Não é por nada que a enfermagem hoje, a maioria são mulheres brancas diplomadas, porque
houve na história um momento que aí o Estado ele vai assumir isso como uma gestão. Eu trabalho com a ideia, a governança, né, tendo o racismo como instrumento de governança. Isso a gente vai ver na área da medicina, né, e quem é que vai discutir a enfermagem desse período? É justamente os médicos, né, que vão ter sobre o poder de quem deve fazer enfermagem. Então, meu sentido é muito mais no sentido assim, de discutir, né, me chamou muito a atenção o tema, porque eu estou já terminando o doutorado, trazendo a história do Antônio Amaro, aí uma figura de um homem negro do século XX, em um ambiente que está pensando, né, ser totalmente feminino, né, e com um recorte racial. Então, a própria história dele traz o protagonismo de homens e mulheres negras que tiveram à frente da enfermagem, mas por uma opção do Estado, com um recorte ético-racial, né. A historiografia se preocupa muito com a questão do gênero, não é o gênero que faz a divisão da enfermagem nesse período, assim como das professoras primárias, nós vamos ter mulheres negras também, né, e elas vão desaparecendo com o processo de branqueamento. E aí, no sentido mesmo de revelar, trazer, que temos mais histórias aí de homens e mulheres negras, né, que estiveram à frente da enfermagem, infelizmente, uma historiografia eugermônica, tradicional, com base nas ideias eugenistas, né, elas silenciaram essas histórias ao ponto, por exemplo, delas não estarem nos currículos de formação, né. Por exemplo, no mestrado, me preocupei muito com a questão da Lei 10.639, que obriga, né, a cultura afro-brasileira, a própria política nacional de atenção sobre a população negra, que ainda não faz parte dos currículos. Então, eu trabalho na dimensão que as discussões são necessárias, mas ela precisa mudar as estruturas, né, e uma das estruturas que a gente precisa mudar é o currículo da enfermagem. Uma vez que a gente lida com o cuidado, mas o cuidado nosso, infelizmente, é ainda pensado a partir de umas ideias eugenistas, né? Eu acho que tem uma produção muito interessante, recente, da Maio, né, que ela fala que desde quando as produções na enfermagem, ela vai ter ainda, né, uma base com pensamentos eugenistas, né, e que faz com que a gente... Oi, Valdeci. Vamos concluindo, então, a tua fala. Tá, nesse sentido, então, trazendo que é preciso a gente repensar, né, a formação em enfermagem, se realmente quer fazer parte desse cuidado que a gente tanto vê teoricamente, mas ele não se vê na prática. Muito obrigado. A tua fala foi serve para nos estimular a fazer algumas outras lives sobre esses temas que tu puxaste aí. Muito, muito obrigado por essa coisa. Agora, então, nós temos também no nosso grupo a professora Márcia Assunção, do CNPq, e agora ela quer fazer uma intervenção. Pode fazer, Márcia. Obrigada, Joel. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar participando, né, ouvindo as duas colegas, né, a Lili e a Janice, nas suas exposições, e aí a gente vê a importância das pesquisas na área de história, né, na linha de história da enfermagem. Nós tivemos a exposição da Lili sobre a história da enfermagem, situando, né, a questão do ponto de vista histórico, e depois a gente viu aí a Janice fazendo toda uma exposição sobre esta questão, né, da saúde da mulher negra e também da posição das enfermeiras negras no cenário profissional na contemporaneidade, né? Então a gente observa e consegue ver aí os reflexos, né, dessa construção histórica. Então eu achei assim que a Rio Grande do Sul foi extremamente sensível, né, e competente na escolha do tema, e também com essas duas abordagens, né, da história e da aplicação, enfim. É muito interessante. E eu queria colocar que eu já vejo um movimento bastante positivo, né, bastante profícuo também aqui no Brasil, inclusive por parte dos estudantes, nos diretórios acadêmicos, enfim, né, na experiência que nós temos lá na escola, na NERI. Eu sou da Escola de Enfermagem na NERI, professora de lá, e na experiência que nós temos agora, por exemplo, nós temos uma gestão que já está se findando, né, no diretório acadêmico, e que tem estudantes que participam dos movimentos, né, dos movimentos negros, e introduziram, inclusive, novos conceitos até para os professores, né? Nos trouxeram várias questões para discussão,
para que nós pudéssemos alinhar aí até a nossa consciência em relação aos movimentos, que eles chamam de movimentos dos pretos e pretas da enfermagem, né? Que as estudantes já desenvolveram várias discussões conosco sobre isso. E, inclusive, agora, por exemplo, a turma que vai se formar, né, que está aí aguardando a colação de grau, se chama Turma Dona Ivone Lara, né? Que é uma sambista brasileira, né? Que tem aí uma trajetória também na enfermagem e é uma mulher negra, né? Então, como uma forma de também homenagear a Dona Ivone Lara, mas também trazer a questão, a causa, né? Então, nominar a turma de formandos da Escola de Enfermagem Ana Nery como turma Dona Ivone Lara. Então, assim, é muito, muito, muito significativo tudo isso. E colocar de uma experiência minha, né, como professora de fundamentos, que, inclusive, no cuidado, né, a gente também silencia as características das pessoas negras, porque na minha experiência como professora de enfermagem, e eu de vez em quando conto isso, a gente ensina os cuidados e tem um cuidado especificamente, que é o da lavagem dos cabelos, por exemplo, e que a gente ensina a técnica de lavar os cabelos, mas os cabelos são diferentes. Nem todos os cabelos são iguais, e a gente aprende a técnica de lavar os cabelos. E eu, como professora de fundamentos, ensinava como lavar os cabelos, como se todos os cabelos fossem iguais, né? E até que eu me deparei com um curso de uma professora daqui do Rio de Janeiro, que milita no movimento negro, e ela abriu um curso para ensinar como cuidar dos cabelos crespos, justamente para poder trabalhar a questão da especificidade destes cabelos no âmbito hospitalar, que muitas vezes era negligenciado porque os profissionais não sabiam cuidar dos cabelos crespos, a não ser quando a pessoa cuidava dos seus próprios cabelos crespos. Então, quando eu me deparei com esse curso, eu falei assim, gente, olha que interessante, né? Eu, professora de fundamentos, durante tantos anos, né? Vai tempo, né? Porque há muitos anos eu já não estou mais no ensino dos fundamentos hospitalares, mas eu me deparei com aquilo e falei assim, como eu, professora de fundamentos, nunca tinha refletido sobre isso. Mas eu nunca tinha refletido sobre isso porque na minha formação e em todos os cursos que eu fiz de cuidado, eu nunca tinha sido chamada também a atenção para isso, né? Então, a gente também precisa sensibilizar o nosso olhar para essas questões, né? Então, eu também queria dar esse depoimento, colocando aí, ressaltando, né, da importância desse tema, cada vez mais devendo estar presente. E, como eu agora estou, né, à frente aí do comitê do CNPq, estimular que haja pesquisas sobre esse tema, né, que nos cheguem projetos de pesquisa para trabalhar essas especificidades, porque eu penso também que pela pesquisa nós podemos dar visibilidade aí a esse conhecimento, esses dados, enfim, para fomentar mais ainda o debate na área. Obrigada, viu, Joel, por ter me convidado aí para participar e assistir a live e a palavra. Obrigado. Posso falar, Joel? Quem é a próxima? Célia. Quem? A Célia. Ah, é a Célia Mariano. Tá, fale. Bem, queria parabenizar. Estão ouvindo? Boa noite. Estamos te vendo, sim. Queria parabenizar pelo tema, né? Parabenizar a Lili, a Janice, por trazer à tona uma questão que para nós, mulheres negras, é muito cara, né? Não é diferente do Brasil, as mulheres negras, Janice, são as menos atendidas, são as menos tocadas no verão, no que diz respeito ao toque, né? No acompanhamento das gestantes. Então, não é diferente, mas, assim, para nós é super importante tu estar com essa temática, né? Porque nós não temos realmente referências negras, nem na academia, nós não temos referências negras, e somos também a minoria em todos os espaços.
Quanto à pesquisa que a Maria Assunção falou, sim, existe pesquisa no Brasil, Maria Assunção, sobre essa temática, só que as nossas pesquisas realmente são negligenciadas, né? Elas não são valorizadas, as pessoas não enxergam, a não ser nós, as pessoas negras. Então, eu estou falando, né, esse lugar de fala é nosso, né? Então, por isso, reivindicar o reconhecimento, já que a pesquisa existe, né, com o recorte racial, seja com as mulheres negras, seja sobre as outras doenças prevalentes na população negra. Então, Janice, estou super feliz de te escutar, né? A Lília não conhecia, parabéns, Lília, porque realmente nós precisamos dessa discussão, que para nós ela não é nova, Maria Assunção. Então, para nós já existe a pesquisa, nós sabemos onde buscar, embora em número menor, né? Porque realmente, quando se faz pesquisa com recorte racial, nos solicitam muitos itens, seria diferente se tu fizesse uma pesquisa, Maria Assunção. Então, nós temos que transpor muitas barreiras até poder efetivar realmente as nossas pesquisas. Mas, assim, parabéns pela pauta, estou muito feliz por ser a Janice, que eu já conheço, né? E Joel, parabéns pelo evento. Muito obrigada pelo convite. Então, tem a professora, a Fátima Sampaio, não quer falar alguma coisa, Fátima? Vejo que tu está tão ansiosa aí, fala um pouquinho também. Tem alguma coisa a falar? Fátima, ela é da Comissão da Mulher do Conselho Federal de Enfermagem, a pessoa que diz o que é e o que não é na enfermagem brasileira, aí na enfermagem obstétrica, hein, Fátima? O microfone está desligado. Tá. Boa noite, cumprimentá-los. Estou muito feliz de ter participado da live e, assim, chamar a atenção que não tem se estimulado muito. Do meu ponto de vista, eu fui professora, já sou aposentada, e durante minha trajetória toda, eu nunca conheci história de enfermeiras negras. Vim há poucos anos atrás ser chamada a atenção pela colega Júlia Lemos, que é a diretora do Museu Nacional da Enfermagem, Ana Neri, que estava fazendo uma pesquisa sobre as mulheres negras que participaram da construção da enfermagem brasileira, e me dei conta de quão pouco se fala sobre isso. Eu sou negra e nunca havia me chamado a atenção essa questão. E agora nós temos um colega aqui no Piauí, o professor Martim Santana, que ele está fazendo uma série de lives sobre a pele negra, falando história de enfermeiras, de profissionais de enfermagem, auxiliares, técnicos, que militam o movimento negro e que têm dado sua contribuição. Tem sido uma experiência bastante interessante, e eu queria dar um abraço em você, Joel. Fiquei muito feliz de ser convidada, cumprimentar a Lili Lou, que a conheço, sempre muito brilhante, eu tenho sempre buscado ler o que ela escreve, e também para a colega que está nos Estados Unidos, pela abordagem que fez, e dizer para ela que, infelizmente, aqui no Brasil, nós vivemos essas dificuldades bem semelhantes, talvez mais agravada pelo nosso sistema de saúde, que é um sistema de saúde com muita deficiência. E a mulher negra, ela continua ainda com muita dificuldade de acessar os serviços e de receber uma assistência de qualidade. Um abraço para as colegas do Rio Grande do Sul, todas minhas amigas, um abraço para todos vocês. Então, assim, eu acho que está uma conversa boa. Já dou a palavra. A Mariene quer falar? Eu quero. Tá, só um pouquinho, deixa eu dar a palavra. É só fazer um comentário, uma intervenção. Eu também gosto
eu aproveito as lives para poder me falar, que eu fico em casa sem falar com ninguém, então nessas lives eu posso fazer um pouquinho de vida para mim também. Mas, assim, aqui no Brasil, essa questão da mulher negra, ou da questão do negro em si, nas nossas organizações, a Associação Brasileira de Enfermagem teve 2 presidentes negras na sua história, de 94 anos, a bem nacional, né? A gente teve a Maria das Graças Corte Imperial, na década de 70, e também tivemos, na década de 80, 86, a Maria José Santos Rossi, 2 negras que foram presidente da ABEM Nacional. O Conselho Federal de Enfermagem já teve mais de um negro na presidência, atualmente tem um negro no presidente. O presidente do Conselho Federal de Enfermagem é um negro. E lá nos Estados Unidos, a gente teve uma coisa maravilhosa no final de 2018, foi a eleição do Ernest Grunt para a presidência da ANA, né? Ele é o presidente da mais importante organização de enfermagem do mundo, que é a Associação de Enfermeiras Americanas. É homem e negro. Aí estava outro dia junto com o Trump lá, né? Ouvindo os desaforos. Então, tem algumas... A gente vai colocando algumas... Vão tendo alguns avanços, né? O Conselho Internacional de Enfermeiras, o ICN também. Outro dia alguém falou que nunca teve negro no conselho, seria importante. Já teve. Na década de... Eu fui ver, tem a Eunice Uzinga. Ela foi presidente na década de 80, ela era da República do Congo. Foi uma coisa super interessante. A pessoa do Congo se tornou presidente também de uma organização maior de todas as organizações. Mas é só uma pitada de história da enfermagem que eu não posso, sempre gosto de mexer. Joel, permita acrescentar uma coisa. Nós tivemos também a Carmen Almeida, que apesar de ter sido num período muito tumultuado, ela também acabou ficando na presidência do COFEM por mais de 2 anos. Também era gente, né? Por isso, né? Todo mundo tumultua as coisas, todas as pessoas, brancas ou pretas, né? Não é a cor que nos faz diferente, né? É importante. Então, a Mariene, por favor, tem alguma intervenção? Eu queria dar boa noite para todas as minhas colegas maravilhosas, a Fatinha, que está lá no Nordeste, numa rede maravilhosa, pegando um calorzinho, nós aqui no frio danado. Mas eu me lembro, eu queria falar um pouquinho da Janice, agradecer a fala dela, já assisti outras vezes, adoro ouvi-la, e me lembrei que nós fizemos estágios juntas no Hospital Presidente Vargas, e me lembro, assim, de uma cena de nós cuidando de uma gestante, quando nós conseguimos colocá-la em 4 apoios, né, uma coisa, assim, altamente inovadora, não sei quantos anos atrás isso, Janice, praticamente não se ouvia falar nessa posição, uma mulher branca, né, mas a gente estava dando uma assistência maravilhosa, e achando, assim, e vendo, assim, um resultado naquilo ali, quando chega um outro profissional e abriu a cortina que nós estávamos cuidando, onde nós estávamos, e viu aquela cena toda, e prescreveu uma petidina, uma miperidina para ela. E eu me lembro que tu veio falar comigo depois, né, não me lembro se foi no mesmo dia, e nós conversamos sobre a violência daquilo tudo, né, de a gente não conseguir prestar uma assistência, e como a gente estava imaginando que seria boa para ela, e ela estava tendo uma evolução legal, e como veio um outro profissional e cometeu outra violência, tanto sobre nós, profissionais, quanto sobre ela. Né? Então, assim, e eu, sinceramente, achei que tu nunca te voltaria para essa área obstétrica. E aí foi uma grande surpresa, uma grata surpresa de saber que tu estava exatamente nessa área, e hoje a gente vê, assim, retrospectivamente, o trabalho fantástico que tu faz com mulheres brancas e negras. Sobre a palestra da Lili, eu queria dizer que eu estou atualmente trabalhando com uma aluna que é negra, e num TCC ela queria muito trabalhar sobre essa questão da mulher negra na academia. E foi aí que a gente encontrou uma bibliografia muito escassa da Maria Soldado. Nós encontramos mais material da Lídia das
Dores Mata e da Maria de Lourdes Almeida. E é sobre essas mulheres que a gente vai trazer, elas são mais ou menos da mesma época, e vai tentar fazer uma composição, um trabalho nesse sentido, e é uma experiência bastante desafiadora para mim, acho que para essa aluna também, mas é um desejo muito grande dela, e desafios é bons, e a gente está aí para isso também. Então, era isso que eu queria falar, e agradecer muito a todas. Maria Assunção, estou querendo saber como é que se lava a cabeça de mulheres negras, porque eu tenho lavado muita cabeça por aí, de mulheres brancas, e acho que vou ter a oportunidade de repente, lavar uma cabeça. Aí você lava pelo WhatsApp, lá que fica melhor. Tá bom, isso aí. Eu não sou a melhor pessoa para ensinar. Eu fui fazer um curso com professora que ministrou, ela trabalhou vários aspectos, né, das características dos cabelos crespos, para ensinar a pentear, para ensinar a fazer higiene. Foi assim que foi o curso. Ela chamou a atenção justamente para poder dar visibilidade às características dos cabelos crespos. E eu achei, assim, um curso... Primeiro, a ideia que ela teve, né, por ser uma mulher negra e sentir essa necessidade de trabalhar, né, com essa questão. E segundo, para nos chamar a atenção sobre essas especificidades, de que ensinar a técnica de lavar a cabeça e lavar os cabelos não é uma coisa genérica e universal, também precisa atender as características de cada pessoa, de cada um, e realmente é preciso que a gente aprenda, porque tem sim diferença no cuidado, sim. Tá, ok. Então, a Maria Angélica ainda está aí, tem duas pessoas inscritas, Maria Angélica e a Junara. Maria Angélica, querida, pode falar, então. Obrigado por estar aí. Nada, eu que agradeço, achei excelente a live de hoje, eu não pude assistir totalmente, que eu estava no outro evento, a gente está trabalhando muito, mas consegui, né, estar, e eu acho que esse tema é um tema interessante sobre o ponto de vista da história da enfermagem, que é a minha área de conhecimento também, né, como a do Joel. Primeiro, eu considero que a gente teve avanços importantes na enfermagem em relação à ascensão das pessoas, né, negras no curso de nível superior, né? E que a enfermagem, a gente tem uma pesquisa grande aqui com a Fiocruz, que são mulheres negras no curso de graduação da Escola Ana Nery, da UFMG e na UERJ, são 3 universidades, e a gente já tem como resultados preliminares que a enfermagem, ela foi, ainda na primeira metade do século XX, uma carreira de ascensão para mulheres negras, né? E aí, considerando as mulatas também como negras, né? Tem uma questão que também é um empecilho, quando a gente estuda, inclusive, a primeira turma da Escola Ana Nery, que é que a gente trabalha com a autodeclaração, né? Então, elas tinham que se dizer negras, né? E, por exemplo, a gente tem fotografias de mulheres logo na primeira, segunda turma da Escola Ana Nery, que a gente considera branca, mas que, na verdade, tinham mulatas, né? Mulatas de cabelo crespo, e assim, se eu fosse classificar aquela pessoa, eu a classificaria como negra, né? Então, isso também é uma questão, mas antes da enfermagem influenciar, não foi a enfermagem que embranqueceu, né? Eu acho que, ao contrário, o Estado brasileiro, embora escravocrata, etc., já na década de 20, tinha esse tipo de preconceito, né? E as mulheres, elas não ascendiam, elas não tinham instrução, como até hoje, né? A gente vê nos bancos da universidade, a gente tem ainda, mesmo na universidade gratuita, que é a pública que eu trabalho, poucas negras quando a gente compara com as brancas. Então, isso é uma questão a se pensar, né? O reflexo social. E uma questão aí nos Estados Unidos, né? Eu estive na Pensilvânia como pesquisadora, e um estado com muita gente negra, né? O estado da Pensilvânia é um estado com muitos negros, e dentro da universidade, na escola de enfermagem, a turma que eu compareci para ter aula e tudo, de graduação, assistir, dar aula e tal, não tinha nenhum negro. Então, uma coisa que me impressionou bastante dentro da universidade lá, num estado que é um dos mais número de negros,
também não tinha negros. Então, a gente vai ver aí que muito mais do que a enfermagem querer tirar o negro da profissão, eu acho que a questão é maior, né? O contexto dos estados que não permite a ascensão do negro. E por isso que tem um preconceito até hoje. A gente sabe que tem pessoas que não gostam de ser atendida por negro, né? Inclusive, há pouco tempo, eu recebi solicitação de uma pessoa, uma família, que queria um cuidador, né, homem, e quando eu apresentei o cuidador, que eu dei as referências, era um negro, eu vi que a pessoa não telefonou para ele. E eu tenho suspeitas que tem a ver com a cor. Então, isso é um problemão, mas eu considero que a gente avançou muito em relação aos negros na nossa profissão. Eu acho que a gente está num caminho bom. Era isso, Joel, não quero tomar muito tempo. Tá ok, obrigada, Angélica, muito bom, nos deu uns esclarecimentos. Junara está presente ainda na sala? Sim, Ai, tudo daí, bem? tudo bem? Tudo. Eu sou Junara, sou enfermeira aqui do Hospital Fêmea, doutoranda em Sociologia pela URGS. Fiquei muito feliz com o tema da live da BEM. Vocês estão de parabéns com essa temática. Gostaria de agradecer a Lili e a Janice por nos trazerem contribuições fundamentais. A Lili trouxe coisas que eu desconhecia. Hoje foi um dia de bastante descoberta, como a questão da Maria Soldado e da Legião Negra. Para mim, conhecia a Maria Soldado, mas há muito pouco tempo, mas a Legião Negra ainda é algo que me interessa e que eu vou procurar, graças ao que a Lili trouxe com relação a esse grupo de resistência negra. Mas o que eu queria abordar hoje, que eu acho que é central, aproveitando a presença de tantos ícones da enfermagem, assim como de professoras que fizeram parte da minha formação, e que eu acho que a Lili também trouxe com bastante contundência para a gente, foi a questão de o quanto na enfermagem ainda a presença negra é relegada a um espaço de subalternidade, e que a gente precisa rever essas questões de uma forma bem ampla e de uma forma que a gente consiga revisar essas questões e esses papéis dentro da própria enfermagem, né? Lembrando que somos poucas em cargos de gestão, né? Somos poucas ainda na docência e enfermagem, e por isso, muitas vezes, a nossa produção acadêmica não está presente nessa epistemologia da enfermagem que a gente vê hoje, que ela é muito eurocêntrica e muito branca, né? E o quanto a gente deve, né, repensar essas questões. Por isso que eu ressalto, né, a importância, né, de repensar o ensino da enfermagem também como um lugar central para a gente trabalhar as questões étnico-raciais e trazer assim a questão também do privilégio, né, que a gente tem que rediscutir, porque nós, mulheres negras, nós temos uma dificuldade bastante grande de adentrar, né, a academia. E o quanto a gente precisa da solidariedade e do comprometimento e de uma dialética também feminina para que a gente comece a ingressar. Porque em pleno século XXI a gente está discutindo como é que se lava a cabeça de uma mulher negra no serviço de saúde, porque nós ainda não sabemos, enquanto enfermagem, fazer isso. E o quanto a gente negligencia essas questões. Então, nós precisamos entrar nesses espaços de poder para a gente poder se rever enquanto enfermagem, para a gente poder se rever enquanto uma profissão que preza o cuidado ao ser humano, né? Que a gente precisa também discutir a questão desse ser humano dentro do aspecto do cuidado e o quanto a gente negligencia. Mas a gente precisa entrar e começar, como a Lili trouxe bastante, eu acho que também a Janice também trouxe essa questão de o quanto a gente precisa reescrever e reeditar a nossa história
enquanto uma enfermagem que também é formada por mulheres negras e que tem uma importância central e que foi apagada ao longo da história, né, da enfermagem brasileira. Então, era isso que eu queria trazer. Agradeço muito a Lili e a Janice pelas suas contribuições, que foram muito, muito importantes. Muito obrigada. Tá, ok. Joel, Fale. eu só queria contribuir a questão da universidade, né, da Neri. Quando da sua criação, a Maria Lúcia Pereira, que está assistindo a live, estudou essa questão, era impedido, não nos era permitido estudar na escola, na Neri. Então, as negras não lhes era permitido. Quando a gente fala essa questão de mulato, né, que é considerado negro, a expressão correta, até porque a gente está num lugar de discussão e de troca de informações, são pessoas negras, né? Aí, nesses negros estão contemplados os pardos e os pretos. Os pardos mais claros e os pretos os mais escuros. Então, só para trazer esse referencial, Joel, que não era permitido para as mulheres negras que quisessem estudar na Neri. Então, assim, a evolução, nós que somos mulheres negras, nós entendemos que não tem uma evolução suficientemente para nos representar. Essas poucas pessoas que estão na universidade, né, e como a Junara também falou, os poucos docentes que têm pouquíssimos, né, negras na universidade, não nos representam, então não é uma evolução. Por isso que a gente reforça a necessidade das cotas. Só para a gente, acho que, falar algo de uma outra cadeira, né? Não tivemos acesso desde o início e não temos agora ainda. Então, essa evolução realmente não está completa. Não vou mais me posicionar, viu, Joel? Tá, é um jeito, cada um tem um olhar, né? Obrigado pela pauta, Janice e Lili, novamente. Graças a Deus nós podemos falar isso hoje, né? De coisas que a gente não conseguia falar isso, né? Hoje a gente fala, então... Tu imagina quantos outros vulneráveis ou discriminados ou excluídos que também não tiveram vozes, né? Pouquinho a voz está tendo vozes, né? Não consegue se organizar, tem várias coisas. Tem muitas populações que são minorias e que não têm a grande dificuldade de organização, o que já não é do movimento negro, né? Porque as pessoas negras têm bem claro isso, que elas são excluídas pela cor. Não tem, e em qualquer situação, num confronto entre negro e branco, qualquer coisa, sempre a cor já aparece na conversa, né? Fica mais tenso o ambiente, aparece a cor. Então, isso eles têm há muito tempo. E as outras categorias não, né? Os gays mesmo são muito desorganizados, né? Ainda não conseguiram fazer isso, e no pescoço do outro saltar os olhos para fora, mas não. Mas, enfim, nós organizamos essa live, a gente trouxe esses temas, porque eles são da nossa profissão, né? Que traz a mulher, traz a questão do negro, traz essa questão da discriminação, traz essa invisibilidade da profissão, que também é da mulher, também é do negro, né? E que no nosso país não seria... É um contrassenso, porque a gente tem uma população, pelo menos a metade dela, né, classificada como negro. Enfim, a gente trouxe esses temas porque eles são relacionados realmente à nossa profissão. A nossa profissão lá é formada, tem muito negro na nossa profissão, né? Eu acho que assim, eu não lembro agora do resultado da pesquisa do COFEM, que eu tentei, quando eu fiz o relatório, eu lembrava bem qual era a proporção disso, por esses critérios hoje do IBGE de negro e branco. Mas é muito grande a quantidade de negros na enfermagem, né? Principalmente do nível médio. Então, não é uma força, né, que impacta nesse profissional da saúde. Né? Hoje, aliás, até comentar uma coisa, vocês viram a pesquisa do G1 sobre quais os profissionais que as pessoas mais gostam no país, nesse momento, mais valorizam e coisa e tal? Poucos viram, né? Mas foi assim, primeiro deles, médico. Primeiro é o médico, eu vi que era o médico. Segundo é o bombeiro. Terceiro é uma coisa genérica, que se chama profissional da saúde, na qual o médico não está incluído. Então, inclui as pessoas mascaradas
Isso é a maior crueldade que estão fazendo conosco hoje, que nos colocaram máscara. Então, assim, nós somos profissionais da saúde ainda com máscaras. Nós estamos agora perdendo a identidade também. Isso vai ser uma coisa... Quando é que nós vamos tirar essa máscara? Quem é que vai estar atrás da máscara, né? Esse profissional da saúde é quem? E aqui nos Estados Unidos já acontece o oposto. Por muitos e muitos anos seguidos, a enfermagem, a enfermeira é considerada a profissão de maior, de maior confiabilidade das pessoas. É a número 1, quando se pergunta qual é a profissão mais confiável, é a enfermagem. Por muitos anos seguidos, a enfermagem está no topo dessa lista. Não, aí não tem a menor dúvida. Mas agora, esse ano, eu não sei o que vai acontecer. Agora, a gente está com máscara, né? Em todos os lugares do mundo, só tem um olhinho, nem pisca, mas não. E pararam de comer também. Então, gente, foi assim, muito bom estarem todos aqui. Agradecer a Janice, que fez essa síntese do trabalho dela lá naquele lugar que é o nosso sonho de consumo, né? Eu adoro os Estados Unidos, eu tenho uma bússola virada para lá sempre, toda hora eu querendo ir para lá. Mas, assim, mostra um pouco dessa realidade que não é tão diferente da nossa, e não se discutiu muito, mas, assim, a Lili trazer também essa conversa para nós sobre essas personagens negras na história da nossa profissão, que a gente vai descobrindo aos poucos, por umas frestas. Quando a gente abre uma festa, vê que tem uma pessoa preta lá, né? Aí fecha um pouquinho a fresta, abre mais um pouquinho. Aí chega um dado momento que não consegue mais fechar a fresta, né? Ela vai se abrindo, é assim que a gente trabalha. Então, agradeço a presença de todas as pessoas, fiquei muito feliz, assim, pessoalmente, e todas as pessoas da BEM, né, certamente estão felizes por trazer as professoras da escola da URGS bastante aqui presente, para prestigiar a Janice, e, ao mesmo tempo, a escola de enfermagem da URGS, ela é uma coisa muito nossa, porque ela é do Rio Grande do Sul, ela é da BEM, elas nasceram juntas, inclusive a BEM nasceu 3 meses antes, né? A escola da URGS foi gestada, mas a BEM nasceu antes, nasceu em setembro, e a escola vai nascer em dezembro. E sempre se albergou lá até a década de 70, dentro da escola de enfermagem da Universidade Federal. Então, esse ano, a BEM está fazendo em setembro, 70 anos, e a escola de enfermagem fazendo 70 no final de ano. Então, assim, são muito próximas essa história, e como é a história das escolas federais, junto com a Associação Brasileira de Enfermagem, né? Meio que se confunde um pouco a história da enfermagem, as escolas e a BEM. Isso é muito bom, nós vamos promover isso sempre, e nos dá muita felicidade de que essas pessoas venham próximas a nós e que elas se preocupam com a sobrevivência da nossa associação. Elas também foram, digamos assim, as pessoas que mantiveram a BEM. E a BEM Rio Grande do Sul, em especial, tem um grupo de pessoas que aparecem assim ocasionalmente, mas elas sempre contribuem financeiramente para que a BEM exista. Elas pagam a BEM, elas têm confiança na BEM, e graças a elas, a esse grupo, né, tão antigo, não tão, algumas são mais antigas que outras, mas todas em torno da minha idade, elas estão lá para contribuir com a nossa associação. Todas as semanas, segundas-feiras, a gente promove uma live, nós temos tentado trazer esses temas mais emergentes, não que afetem tanto a coisa técnica da profissão, mas não esquecendo que, apesar da Covid, a vida continua e todas as outras questões da vida também estão presentes e passaram a ter destaque também, né, em algumas situações, como violência e tudo, que está aflorando ao nosso cotidiano. Nós, em setembro, teremos uma semana, 21, 22 e 23 de setembro, a celebração, então, desses 70 anos, e nós vamos trabalhar bastante com história da enfermagem, administração da enfermagem, temos algumas biografias também, e isso foi uma deliberação do grupo, não é só porque eu gosto da história, mas as pessoas todas lá estão muito voltadas para essa história da nossa profissão. Então, agradeço a vocês todas pela presença, de coração, a BEM agradece. Agradece por esses 70 anos que vocês nos ajudam a estar aqui com vocês. Muito obrigado, e depois essa live vai estar disponível no canal YouTube nosso. Tá? Obrigada, Joel. Obrigada, Joel. Obrigada.
Muito bom, gente. Muito bom estar com vocês. Tchau. Igualmente, Boa noite a todos. Foi Boa ótimo. noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite, gente. Boa noite. Um prazer. Boa noite, prazer. Obrigada. Boa Tudo noite. de bem, Fátima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, pode sair para me fechar a sala, que agora essa parte a gente corta do vídeo.